terceiro semestre matutino de Direito. Como eu já disse, nossas monitorias vão ser sempre às quartas-feiras às 6 horas. E se vocês tiverem alguma dúvida, precisarem de algum reforço de alguma matéria, pode falar no meio da monitoria ou me mandar mensagem se vocês se sentirem mais confortáveis, que eu vou responder vocês, tirar a dúvida e a gente revisa a matéria. Aqui, para iniciar, porque vocês estão no começo do primeiro ano, e no primeiro ano a gente tem muita dúvida sobre o que fazer para estudar na faculdade. Porque quando a gente entra é um baque, né? Porque é muito diferente estudar na faculdade e a gente conseguir estudar na escola. Porque na escola a gente chega, pega a apostila e vai fazer a prova e tá tudo tranquilo. Quando a gente chega na faculdade, a gente vê que a gente precisa de uma seriedade a mais para poder se destacar nos estudos para poder acompanhar. Mas não é nem um bicho de 7 cabeças, é tudo questão de organização. Então eu trouxe algumas dicas que funcionaram para mim, para poder fazer as provas, poder estudar e ainda conseguir ter a minha vida. Eu acho muito importante, sempre que a gente tem uma aula, a gente fazer uma revisão da matéria que o professor deu no dia. Nem que seja uma revisão assim do caderno. Eu aprendo muito lendo, então eu sempre reviso o que o professor deu em aula e as minhas anotações, ali no dia a dia. Se você prefere revisar escrevendo, faz um resumo, alguma coisa assim. A doutrina, ela é muito importante para a gente conseguir acompanhar a faculdade. No começo, ela pode ser mais difícil de você conseguir entender, porque parece que a gente desaprende o português quando a gente começa a estudar pela doutrina. Mas a doutrina, ela é muito importante para a nossa formação como acadêmico, principalmente do direito. Eu comecei a ler a doutrina desde o primeiro semestre e no começo era muito difícil, tinha que ficar revisando e eu ficava com o dicionário do lado ali, ficava com o código para eu poder ir acertando o que eu estava com dúvida, para poder ir entendendo aos poucos. Agora, no terceiro semestre, eu já consigo ler corrido a doutrina para poder estudar, para poder revisar para a prova, então isso faz muita diferença, porque quando você pega a prova, você fala, nossa, eu já li isso na doutrina muito mais aprofundado. Então você tem um leque de opção muito maior e você se sente mais seguro para fazer essa prova. Então, por exemplo, você leu a doutrina, fez a revisão da aula, aí você gosta de fazer um resumo para você ir no dia a dia, assim, são dicas assim. E a prática em exercício, que é muito importante. Hoje, como é a nossa primeira monitoria, eu vou fazer uma revisão com vocês sobre até a parte dos direitos da personalidade. E amanhã a Maria Clara Rebelo vai terminar a revisão, porque foi tudo de uma vez. Então a gente vai fazer uma revisão, vou fazer alguns exercícios com vocês. Se eu não me engano, eu coloquei 5 testes, porque o teste é a parte que mais cai na prova, né? Ela vale menos, mas ela está mais no volume. Então eu coloquei alguns testes e 3 questões para a gente discutir sobre o conceito e como a gente discorre uma questão dissertativa na faculdade, que não foge muito de uma redação. Então, se vocês conseguiram fazer bem a redação, entender o conceito, podem ficar tranquilos, porque a resposta da faculdade nada mais é do que uma redação encurtada. Então, a gente vai fazer uma introdução da questão, um desenvolvimento sobre o problema e uma conclusão acerca daquela questão. Então, nada mais é do que a gente focar nos estudos e conseguir transformar isso numa forma de redação. Então, vamos lá propriamente para nossa aula. Na primeira aula de vocês tiveram aula com o Chacon, onde a gente começa o direito civil. E a gente começa o direito civil na pessoa natural. A pessoa natural, a gente vai estudar o nascimento dessa pessoa, a sua capacidade e o fim, que é a morte. Então, a pessoa natural, toda a vida da pessoa, de nós, seres humanos, no ordenamento jurídico, no corpo social, por meio do direito civil, como o direito civil enxerga isso. Então, para começar, a gente tem a personalidade jurídica. O que seria a personalidade jurídica de uma pessoa natural, de nós seres humanos? A personalidade jurídica, ela é inata a todo ser humano. Então, a partir de quando você nasce, que essa é a concepção natalista, que é a concepção que o nosso Código Civil adota, você é uma pessoa de sujeito, é um sujeito de direitos e deveres, a partir de quando você nasce. Então, você vai ter aptidão no convívio social,
você está ali inserido, você é uma pessoa, você tem essa personalidade, e nessa personalidade você está inserido no convívio social. Então, quando você está no convívio em sociedade, você obtém direitos e deveres. Mas esses direitos e deveres, eles nascem com os sujeitos, mas eles não são adquiridos, eles nascem com você, mas você não usa eles a partir de quando você nasce. Você tem eles. Eles são inerentes a partir do momento que você nasce. Mas, para você Maria, vai com o tempo. Então, por exemplo, você nasceu, não quer dizer que exatamente no momento que você nasceu, por mais que você seja uma pessoa de direitos e deveres, quando você nasceu você não pode, por exemplo, comprar um carro. Porque, assim, por exemplo, um exemplo melhor, coisas que você não pode fazer quando você é incapaz. Por exemplo, comprar um carro sem você estiver com o seu tutor. Porque quando você é de menor, você só pode fazer as coisas com o tutor. E quando você é relativamente capaz, assistido do tutor. Então, por mais que você tenha esse direito, que é inato, inerente a você quando você nasce, você não exerce ele de uma vez. E com isso surge a capacidade. O que é a capacidade? Ela é a medida da extensão dos direitos de uma pessoa, a medida da sua personalidade. Eu não disse que vocês, quando nascem, nós seres humanos, como nascemos, estamos no ordenamento jurídico, ele é regulado pelo direito civil, nós temos direitos e deveres, mas a gente não usa eles de uma vez, a gente não nasce usando todos os direitos, todos os deveres que a gente tem. Com o tempo, a gente vai adquirindo mais, até a gente fazer 18 anos e se tornar plenamente capaz, nem relativa, nem totalmente incapaz. Então, a capacidade é dividida em duas formas, de direito e de fato. De direito, por quê? Porque todos nós nascemos com um direito, mas essa capacidade do nosso direito, ela é exercida com o tempo. Ela tem a potência para ser o nosso direito. Então, por exemplo, você tem os mesmos, quando você nasce, você já tem os direitos de uma pessoa de 18 anos, na capacidade de direito. Mas no fato, na capacidade de fato, você vai adquirir ao longo do tempo. Deixa eu só ver aqui que eu acho que tem alguém com a mão levantada. Pode falar, você que levantou a mão. Tá dando pra me escutar? Ah, sim. É que os colegas e eu também, o áudio tá bem baixo. Ah, eu vou tentar arrumar aqui. Agora tá melhor. Melhorou? Se Não eu falar sei, assim, não sei, melhora? tem que ver. Melhora. Vocês estavam conseguindo entender a explicação? Tava, só que tava bem baixinho. Mas estava dando para ouvir. Sim. Tá bom, então. Tem mais alguma dúvida? Alguém para falar alguma coisa? Obrigada. Poderia depois Pode falar. Poderia depois diferenciar capacidade de legitividade? Só um minuto. Eu faço isso. Posso só terminar a explicação? Claro. Tá bom. Deixa eu só voltar aqui. Opa. Tá dando para ver a tela? Vocês estão conseguindo ver a tela? Sim. Sim? Tá bom. Eu vou continuar. Só um minuto. Para ouvir, tá bom? Melhorou Sim. muito. Tá bom. Vou continuar aqui. Então, a gente estava falando da capacidade de fato e a capacidade de direito. A capacidade de fato é aquela que você está exercendo naquele momento. Você vai adquirindo ao longo do tempo nos atos da vida civil. São os atos que você tem o direito de exercer pela capacidade de direito, mas de fato você vai exercendo eles ao longo do tempo. Aqui foi o código, que é muito importante ressaltar também, que é importante a gente ler. Então, depois que você leu a doutrina, você pega o código para ler e faz muita diferença, porque você já teve o conceito maior. Então, a lei seca, ela traz para você
para finalizar esse estudo, né, para reforçar. Então, aqui eu mostro no artigo 1º que toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil. Quando você nasce com vida, você tem a sua capacidade, que ela é medida ao longo do tempo. O artigo 2º, a personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida. Mas a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro. Então, como eu disse, a nossa personalidade jurídica, ela começa a partir de quando você nasce com vida. Mas, por exemplo, o bebê, o neném, antes dele nascer, ele tem direito a alimentos gravidícios, por exemplo, que o pai teria que pagar, que é uma pensão pro neném que ainda não nasceu, para a mãe poder ter os cuidados para o bebê nascer saudável. Deixa eu só ver aqui. Alguém levantou a mão? Fez barulho aqui? Acho que não, né? Qualquer coisa vocês podem me interromper. Aí, a limitação da capacidade de fato. A limitação da capacidade de fato, ela tem o critério etário, que, como eu disse para vocês, capacidade de direito e capacidade de fato. A limitação é quando você é incapaz. Você pode ser totalmente ou relativamente incapaz. A gente pode ter, nesse fato, o critério etário. Então, menor de 16 anos é absolutamente incapaz. Todos os atos, eles só podem ser somente pelo representante legal, que é o tutor, sob pena de nulidade. Ou seja, quando você tem menos de 16 anos, você é totalmente incapaz. Você não pode exercer atos da vida civil sem o seu representante legal, o seu tutor. Então, quando você exerce um ato, por exemplo, celebra um contrato, sendo que você tem 15 anos, você celebra um contrato sem o seu representante legal. Então, vai ser nulo o contrato, ele não vai ter efeito nenhum, não vale. Porém, a gente, no critério etário, tem tem o relativamente incapaz, que ele está entre 16 anos e menor de 18. Ele ainda não completou 18, mas ele não é totalmente como menor de 16. Então, os atos praticados, eles precisam ser assistidos. Ou seja, você pode praticar os atos desde que seja assistido pelo seu tutor. Então, você pode ter os seus atos da vida civil desde que seja assistido. Então, não é o tutor que vai tomar as decisões para você. Mas você precisa que seja assistida a essa decisão. Ao contrário do incapaz, que não tem como, você não toma as decisões. E nas outras hipóteses que a gente pode trabalhar, é uma pessoa que, por exemplo, um ébrio contumaz, uma pessoa que tem problemas de alcoolismo, ela não consegue tomar todas as suas decisões. Então, quando ela tem algum problema, por exemplo, um idoso com Alzheimer, uma pessoa com deficiência, ela é relativamente incapaz. Então, ela precisa de uma tomada de decisão assistida. Ou seja, ela precisa de uma ajuda para os atos da vida civil. Ela não é totalmente capaz, mas ela não é incapaz. Então, tem legislações próprias, como o Estatuto do Idoso, da pessoa com deficiência, que vai regulamentar isso. Então, um ponto interessante também é que o idoso, por exemplo, ele está percebendo que ele não tem mais toda a capacidade para exercer os atos da vida civil. O que ele pode fazer? Ele pode nomear um curador. Então, essa diferença também. O tutor é de uma pessoa menor de idade. O curador, ele vai assistir às tomadas de decisão de uma pessoa que já seja maior de idade, entretanto, ela tem alguma circunstância que faz com que ela não exerça plenamente os atos da vida civil. E aí, ele vai ter essa interdição e o curador vai ajudar essa pessoa. E aí, quando que a incapacidade cessa? A incapacidade cessa quando acaba a causa da incapacidade. Então, por exemplo, uma pessoa que ela estava em coma no hospital.
Quando ela estava em coma no hospital, ela não poderia tomar a decisão da empresa dela. Então, com isso, aí eu acho que tem uma mão levantada. Sou eu. Desculpa Desculpa interromper, mas eu queria perguntar, porque na relatividade incapaz na questão etária entre 16 e 18 anos, fala que a pena também é nulidade. A pena de anulidade é nas outras hipóteses, quando é o Se eu curador? não me engano, eu escrevi errado. Eu acho que é anulabilidade. Porque, se eu não me engano, é isso. Eu até olhei ali a hora que eu fiz o slide. Eu devo ter copiado e não apaguei essa parte. Porque a anulabilidade é que ele não é nulo direto. Ele vai ter que passar por um crivo para você ver se ele pode ser anulável. Ou se, por exemplo, as partes não fizerem nada, o tutor não fizer nada, vai ser válido, sabe? Mas o nulo, ele já não tem efeito nenhum na hora. Então, Tá certo. Então, na relatividade incapaz entre 16 e 18 é anulabilidade. isso. Eu devo certo, ter obrigada. copiado o texto e não troquei. Isso mesmo, são anuláveis. Eu devo ter no texto, só troquei na hora de escrever. Então, vocês estão conseguindo enxergar? Aqui. Posso continuar? Vocês estão conseguindo ouvir? Tá tudo certo? Tá bom, vou continuar. Então, a incapacidade, quando ela cessa quando cessa sua causa. Então, por exemplo, um sócio de uma empresa estava em coma e ele não podia praticar os atos da vida civil. Ele estava incapaz. E aí a mulher dele estava tomando as decisões por ele. Quando ele sai do coma, cessou a incapacidade, ele consegue viver a vida normal. Então, cessou ali. Quando a questão é de menoridade, como que ela pode cessar? Ela pode cessar com a maioridade atingida. Por exemplo, você tinha 16 anos e depois você faz 18 daqui 2 anos. Então, acabou a sua incapacidade, certo? Então, outros meios também podem acontecer. A emancipação, que é esse outro meio quando você é de menor. Tem a emancipação voluntária, legal e judicial. A voluntária é quando os próprios pais eles concedem sem entrar em litígio, sem muitas provocações, para que a pessoa de menor. Eita, meu despertador, só um minuto. Esqueci de travar. Desculpa, gente. Na voluntária, os pais cedem e ela consegue a emancipação. Os pais estão de acordo, cedem a emancipação, fazem a papelada e tá tudo certo. Já no caso judicial, é quando precisa da análise do juiz para tal pedido. Por exemplo, o pai ele está de acordo com que a filha seja emancipada, mas a mãe não está de acordo. Como os dois são os tutores, pode entrar em litígio, pode pedir para o juiz analisar o caso e eles poderem decidir ali se a pessoa ela vai receber a emancipação ou não. E tem os casos previstos em lei, os casos legais. Um dos exemplos do caso legal é o casamento. Automaticamente você fica emancipado quando você se casa, você tem um serviço num trabalho público, um concurso público. Então tem algumas questões que os pais cedem, outras questões que precisam ir para o meio judicial por os pais, os dois não estiverem de acordo. E tem a condição do legal, quer dizer que a própria lei já diz, não, se essa pessoa condiz com tais atos, ela já pode ser emancipada. E daí tá tudo certo. Extinção na capacidade civil.
A extinção da capacidade civil, ela pode acontecer com a morte. Quando você morre, extingue a sua capacidade, certo? Então, a morte real é a morte que o que acontece? A morte real, ela é laudada com atestado de óbito. Parou de funcionar o encéfalo da pessoa, o sistema cerebral. Tá atestado que a pessoa morreu. Então, aí não tem dúvida, certo? Extinção da capacidade civil, aí começam os atos sucessórios e tudo mais. Aí, a gente tem a morte presumida. O que acontece na morte presumida? Por exemplo, o pai estava escalando um Monte Everest e caiu uma avalanche e todas as pessoas que eles acharam estavam mortas. Ninguém tinha sobrevivido e passou mais de um mês a avalanche e não acharam o corpo do pai. Presume-se que ele morreu. Vai ter a extinção da sua capacidade civil. Além disso, temos a comoriência, que é quando acontece do pai e da mãe, por exemplo, morrer junto, sabe? E aí, nesse caso, na questão de sucessão, morrem os dois juntos da morte presumida, por exemplo. E a morte civil, que no Código Antigo ela era aceita, mas nas questões atuais ele não é aceita. Por exemplo, os herdeiros, filhos, eles são herdeiros necessários. O pai não pode tirar o herdeiro necessário. Então, a morte civil seria, por exemplo, o pai tirar um filho do testamento. Só que hoje em dia isso não é permitido na legislação vigente. E tem a questão da ausência. Como que a gente vai continuar os atos da vida civil com uma pessoa ausente? Como que vai fazer com os bens dela, com a segurança jurídica? O Código Civil, ele foi e regulamentou essa hipótese. O que acontece na ausência? A ausência é uma situação em que a pessoa desaparece sem deixar notícias. Do nada, sumiu, não tem uma morte presumida, não tem um laudo que ela morreu, ela sumiu. E aí, pressupõe certeza quanto à sua existência. A gente não sabe o que aconteceu com ela, então o que vai acontecer? Vai ter uma intervenção judicial para proteção dos seus bens. Porque se você vai deixar os bens à mercê, tem uma insegurança jurídica, certo? Porque a pessoa sumiu, aí você não sabe o que acontece com os bens que ela tem, porque quando ela some, os herdeiros não entram no questão judicial, nem nada do tipo, vai pro Estado, porque eles entendem que ninguém tá dando importância ali pra segurança jurídica, certo? Ninguém tá dando movimento nos atos civis. Então, precisava regulamentar isso. Aí, tem as fases da ausência. Nas fases da ausência, a gente tem a curadoria dos bens, sucessão provisória e sucessão definitiva, que é um processo gradual conforme o tempo da ausência. Porque aí a gente tem uma segurança jurídica tanto para os bens, tanto para os herdeiros, para a família. Porque se não tem isso, como que a gente pode presumir que tá todo mundo seguro juridicamente, sendo que a pessoa só sumiu do nada, sem deixar nenhum rastro. Então, a fase de ausência, ela tem as 3 partes. A curadoria do bem, que é a primeira parte, que vai colocar o curador dessa pessoa, que ela vai, como se fosse o curador relativamente incapaz, o curador dos bens. Ele vai cuidar do bem dessa pessoa desaparecida. Vai entrar, obviamente, na justiça, o juiz vai determinar, o curador vai ser os 2 filhos da mãe desaparecida, por exemplo. Então, vai definir esse curador. Ele só vai cuidar dos bens ali. Ele não tem a posse, mas ele precisa cuidar para que não aconteçam inseguranças jurídicas, prejudique o bem da pessoa que está desaparecida. Aí, 180 dias após essa curadoria, depois mesmo deles publicarem edital, procurando a pessoa, tentarem vários meios, não achou nenhuma pista de onde essa pessoa esteja. 180 dias após isso, é bom lembrar das datas de diferença. Passou 180 dias, não achou de jeito nenhum. Depois que você não achou de jeito nenhum, vai para sucessão provisória. A sucessão provisória, ela ocorre e a pessoa ela
tá com as posses do bem, mas ela não pode deixar a insegurança jurídica se o ausente aparecer depois, entendeu? Então, por mais que você tenha ali a sucessão dos bens, ela é provisória, ela não é definitiva ainda. Então, por exemplo, o filho quer vender a casa que está no nome da mãe. Para ele poder fazer isso na provisória, ele precisa, no mínimo, dar uma segurança que, se a mãe voltar, ele vai ter outro bem que ele vai poder deixar para a mãe de mesmo ou igual valor. Por exemplo, ele tinha 2 carros, que era o valor da casa. Então, ele coloca isso como garantia, que se a mãe voltar, ela vai receber os carros, para ela não ficar no prejuízo. O que não ocorre na sucessão provisória. Porque, por exemplo, a pessoa... Essas são as datas. Gente, se eu estiver falando muito rápido, vocês me avisam, tá bom? As datas. Com a sucessão provisória, ela vai passar para a definitiva após 10 anos. Ou se a pessoa tem 80 ou mais, 5 anos. Passou 10 anos, ou tinha 80, passou 5, ninguém achou nada, não achou ninguém, não aparece. Aí a sucessão definitiva. A pessoa ela pode fazer o que ela quiser com os bens, como se ela fosse o herdeiro que recebeu de um testamento de um inventário. E aí, o que acontece se a pessoa aparecer? Passou 20 anos, a pessoa apareceu. Ela vai receber do jeito que as coisas estavam, porque foi uma sucessão definitiva. Passou 20 anos, a pessoa não apareceu, não deixou rastros, não tem como que ela continuasse com os bens do mesmo jeito que ela deixou. Até porque o tempo passa, tem valorização e desvalorização. Alguém precisava cuidar dos bens. Então, já não é mais como provisória, que ele precisava deixar uma segurança jurídica. O bem já é dele. Então, se ele voltar, ele vai receber os bens de volta, que eram deles antes da sucessão, porém do jeito que eles se encontrarem, do jeito que eles estão. E, para finalizar, eu vou falar com vocês a individualização da pessoa natural. A individualização da pessoa natural, o que a gente tem? O Código Civil, ele trata das pessoas em específico, né? Ele trata do ser humano. E para isso, você precisa identificar essa pessoa nos atos da vida civil que ela está tendo. Então, a gente precisa do nome da pessoa, o estado e o domicílio. O domicílio é onde a pessoa ela vive e ela quer o lugar que ela quer exercer os atos da sua vida civil. Então, por exemplo, a gente precisa intimar alguém. O domicílio é muito importante para a gente saber onde essa pessoa mora. A gente sabendo onde essa pessoa mora, pode intimar, pode saber onde ela está quando precisar olhar ali para algum caso em específico e precisa citar a pessoa pessoalmente, precisa saber onde ela está. O nome, que é uma coisa única que você tem, o nome, o prenome, que você tem como específico para você ser identificado pelas pessoas, para não haver uma massificação. Então, cada pessoa aqui tem um nome específico, com nome, prenome, para sua identificação, para a individualização da pessoa em sociedade. E, além disso, a gente tem o estado da pessoa. Nesse estado, a gente vai olhar, por exemplo, o estado se a pessoa é solteira, se a pessoa é casada, se a pessoa... Enfim, eu acho que eu tenho mais alguns exemplos aqui do estado, só um minuto. Eu já tô terminando aqui, eu vou fazer alguns exercícios com vocês. Então, a gente tem o estado individual, a gente tem o estado político, que é onde a pessoa mora, Brasil, nacionalidade. A gente tem o estado familiar, se a pessoa é casada, se a pessoa é solteira. Então, tudo isso a gente vai ser observado para individualizar a pessoa. E com relação ao nome, que ele é para individualizar a pessoa, não faria sentido, não faria segurança no ordenamento jurídico se fosse mutável. Por exemplo, eu acordei hoje, eu decidi que hoje eu sou Ana. Eu decidi que amanhã eu vou ser Gabriela. Não faz sentido isso pro direito civil, para a segurança jurídica, porque seria muito fácil, por exemplo, dar uma fraude, porque cada dia eu tô com nome, como que vão me achar? Então a regra é que o nome é imutável
para a identificação e a segurança. Porém, existem algumas hipóteses legais, ou seja, algumas hipóteses que elas estão na lei que você pode mudar o seu nome. Por exemplo, um casamento ou um divórcio. Quando você casa, você pode adquirir o nome da pessoa que você está casando. Você pode adquirir o sobrenome dela, e quando é divórcio, não seria de bom tom o Código Civil ordenar que a pessoa ficasse com o nome do ex-marido pelo resto da vida. Então, tem algumas situações que você pode mudar. Na adoção, por exemplo, que você adota uma criança, ela já é mais velha, porém é um marco na vida, tanto da criança, tanto dos pais, da família, e a criança quer mudar de nome, coisas assim, são exceções à regra que o Código Civil entende. Olha, nesse conceito, nesse contexto, tá tudo certo ela mudar de nome. Um erro no registro, por exemplo, seu nome era para ser com uma digitalização ali, digitou errado, seu nome ficou diferente de toda a sua família no sobrenome. Você pode pedir para mudar, você comprova isso numa petição e pede no direito civil. Exposição ao ridículo, quando um nome ele tem algum significado, algum trocadilho que seja pejorativo e que pode trazer bullying para a pessoa, desrespeitos, a pessoa tem o direito de mudar se ela quiser, ou uma inclusão de um apelido notório. O Kanye West, por exemplo, ele colocou o registro dele do nome como Ye, e ele poderia fazer isso até no direito civil brasileiro, porque quando você tem um apelido notório, você pode colocar no seu nome, quando você é uma figura pública, claro, quando esse nome tem grande relevância na sociedade e você é identificado como esse nome, você pode mudar. Gente, eu fiz um resumo bem rápido dessa parte, só pra gente fazer um geralzão mesmo, porque não foi uma aula por semana, que é muito melhor pra gente fazer o resumo, pra gente aprofundar, mas para eu conseguir resolver alguns exercícios com vocês. Alguma dúvida? Oi, Oi. poderia diferenciar capacidade e legitimidade em um exemplo? Eu vou tentar fazer isso porque eu não lembro de ter visto legitimidade, que se eu não me engano é do processo civil. Mas eu posso dar uma olhadinha aqui, porque eu vou olhar aqui e eu vou tentar responder. Assim, agora eu consigo diferenciar. Eu só fui ver um quadro comparativo. O que acontece? Estão me ouvindo? Sim. Na capacidade é do direito civil. Então a gente já começa por aí. O direito processual civil é diferente. O direito civil a gente está vendo a base do ordenamento jurídico. Quando a gente for chegar no processual, se eu não me engano, eu vou começar no próximo semestre. O processual é para você poder entrar realmente no processo, não mais a base do ordenamento, base das leis. Para você fazer um processo, para você fazer uma petição no estádio, eu trabalho no tribunal, eu praticamente só vejo o processo ali cru, né? Mas, obviamente, você vê as questões do direito civil dentro do processo. Então, é como se fosse o processo principal, como você despacha, como você faz a petição inicial, todas as regras para o processo mesmo. O ordenamento jurídico na parte civil é como se você estivesse no conceito da lei, sabe? Então, a capacidade, que é do direito civil, você tem a aptidão jurídica para adquirir direitos e deveres. Então, você tem a aptidão jurídica para exercer um dever na sociedade, por exemplo. Quando você, a partir de 18 anos, você é capaz e você tem o dever, se você for homem, de se alistar no exército. Você tem o dever de votar. Você tem
deveres e direitos na sociedade. Direito de ir e vir, você tem direito de celebrar um contrato. Então, você tem os direitos e deveres na esfera civil, no dia a dia, dos seus atos da vida civil. Essa capacidade que você tem de exercer da sua personalidade jurídica, sabe? Acontece que na legitimidade é o seu direito de poder ser parte processual. Então, não é o seu direito para você poder entrar em litígio. Entrar em litígio é você entrar no âmbito judicial para exercer algo. Então, por exemplo, eu tenho legitimidade para entrar com uma ação contra você, porque você está me devendo R$ 200. Então, eu tenho legitimidade de ser autora nessa ação. E você tem a legitimidade para ser o réu. Tanto que uma pessoa menor, ela não tem essa legitimidade sozinha para entrar na ação. Não são dos atos da vida civil do dia a dia. Para entrar na ação, ela não tem essa capacidade sozinha. Então, por exemplo, uma ação de pensão alimentícia. O menor, se ele tiver 10 anos, ele não tem a capacidade nem a legitimidade para entrar sozinho. Então, o que acontece? Ele vai entrar com a mãe. A mãe vai ser parte no processo como representante legal dele, sabe? Para a legitimidade de você ser autor ou réu no processo. A capacidade para você ter legitimidade, ter capacidade nos seus atos da vida civil. Conseguiu entender? Entendi sim, obrigada. Por nada. Eu nem sei que horas são agora, 6h50. Eu vou fazer alguns exercícios com vocês. Atrasou um pouquinho, então tá tudo bem. E qualquer dúvida, vocês vão me falando. Eu peguei os exercícios do Chacon da minha prova. Então tá igualzinho a prova que ele fez para mim no primeiro semestre. A gente vai resolvendo as questões. Se vocês tiverem dúvidas, só me avisar que a gente vai explicando, alguma coisa assim. Eu peguei 5 de teste, porque é o que mais cai, para vocês terem noção do modelo do Chacon de teste. E peguei 3 questões discursivas. Uma da minha prova e resolvi algumas questões do Chacon dos slides. A da minha prova é de pessoa jurídica, que não é minha matéria, é matéria da Maria Clara de amanhã. Mas eu deixei para vocês darem uma olhada, que foi a resposta que o Chacon deu, resposta completa e gostou do final. Então eu deixei para vocês observarem o estilo que ele gosta de escrita, tá bom? Eu vou fazer uma primeira questão que eu vou fazer aqui com vocês. Sobre o início, eu vou dar um tempo para vocês responderem, depois eu falo o gabarito. E se alguém quiser responder no chat, falando no microfone, para ficar mais fácil, ou eu dou um tempinho e a gente já vai para a próxima. Sobre o início da personalidade jurídica da pessoa natural, assinale a alternativa correta do Código Civil. A concepção é o suficiente para o início da personalidade jurídica do indivíduo. A personalidade surge com o registro do nascimento no cartório competente, ou a personalidade depende da viabilidade do nascituro após o nascimento, ou a personalidade civil começa com o nascimento com vida, conforme previsto legalmente. Se alguém quiser tentar responder. Isso mesmo, gente. Letra D. A personalidade civil só começa com o nascimento com vida. Então, o Código Civil brasileiro, ele adotou essa teoria. Tem códigos que podem adotar que é suficiente a concepção ou o registro, pode acontecer. Mas no Brasil, tem que lembrar que é com nascimento com vida. Nascimento, personalidade jurídica. 2. Essa aqui é sobre a capacidade. O menor de 16 anos celebra contrato de compra e venda. Qual a consequência jurídica? O contrato será nulo, por se tratar de absolutamente incapaz. O contrato será anulável mediante a ação dos pais ou tutores.
O ato é válido desde que haja autorização judicial. Ou o contrato será eficaz se não houver prejuízo à parte menor. Lembrando que ele é menor de 16 anos. Aí tem a diferença de anulável e nulo. Exatamente, letra A. Porque quando ele é relativamente incapaz, a gente tem que lembrar que é anulável. O tutor que deveria assistir ele pode entrar com uma ação para revisar, reforçar esse erro no contrato e que ele vai ser anulável. Ele pode anular, mas não é direto. O contrato, quando é menor de 16 anos, já é direto, não tem nem o que falar, já é nulo direto. Não vai nem chegar a produzir efeito. Então, aqui é a questão 3. Em qual das situações abaixo ocorre emancipação legal por meio da lei, segundo o Código Civil? A emancipação voluntária só ocorre após os 18 anos. O menor exerce atividade com economia própria, é emancipado legalmente. Menor com 16 que trabalha como aprendiz, é emancipado judicialmente. Toda emancipação exige necessariamente autorização expressa dos responsáveis legais. Qual é a alternativa? Letra B? Exatamente. Tem na lei, ela vai estar escrita quais são as condições que pode ocorrer para ela ser emancipada legalmente, direto, não vai precisar da autorização dos pais, nem entrar em litígio, nada disso. Então, o Chacon provavelmente deu exemplo para vocês, é só lembrar as que estão na lei. A questão 4. A curatela é aplicada, entre outros casos, à seguinte situação. Então, a gente tem que lembrar a diferença de tutela e curatela. Menor órfão que perdeu ambos os pais recentemente. Pessoa que, por deficiência, não pode exprimir sua vontade. Uma pessoa falecida que não deixou testamento válido. Adolescente emancipado judicialmente por decisão dos pais. Quando é necessária a curatela? B. Letra B, exatamente. A curatela é quando ele é relativamente incapaz, não por questão da idade, por alguma deficiência, por algum caso, alcoolismo, seja idoso, alguma coisa que não deixe que ele exerça os atos da vida civil normalmente. Deixa eu ver se. Falta só mais 2 questões de X. Mas esse é o padrão das questões de alternativa do Chacon. Se vocês conseguirem entender o conceito que ele dá em aula, com a monitoria, alguma coisa que vocês tiverem dúvida, e sanarem essas dúvidas, vocês vão conseguir fazer tranquilamente as questões de teste dele. Porque as questões do teste, elas são muito conceituais. Então, se você conseguiu entender o conceito da matéria, você consegue resolver os testes. Aqui, essa é sobre o domicílio, onde você vai encontrar a pessoa e ela tem os atos da vida civil naquele domicílio. O domicílio da pessoa natural, assinale a alternativa correta segundo o Código Civil. Ele é determinado conforme o endereço do título do eleitor. É o lugar onde reside com intenção da permanência. É fixado apenas no local do nascimento, ou é o mesmo para todas as pessoas da família. Quando que é o domicílio da pessoa, para individualização da pessoa civil? Letra B? Letra B, certinho. E aqui a gente vai para a última de teste. Eu já vou resolver com vocês a dissertativa. Aí eu vou dar algumas dicas juntas. Qual é o domicílio legal do servidor público segundo a legislação civil? Ele provavelmente falou disso em aula, que tem alguns domicílios que eles são definidos pela lei, não é a pessoa que escolhe. Por exemplo, uma pessoa que ela está embarcada ou uma pessoa que está exercendo a profissão do exército, ela tem ali o seu domicílio ele já determinado pela lei, não é onde a pessoa escolhe viver com permanência. Então, o do servidor público, o local onde exercer permanentemente suas funções, a cidade da sua nomeação original, a sede administrativa do poder público
ou onde residem os seus familiares. Exatamente, a letra A. Como ele é com previsão legal, ele tem um domicílio específico. Aqui eu tenho o gabarito para vocês, caso vocês queiram resolver depois, alguma coisa assim. E para a gente finalizar a questão do teste, uma dica que eu dou para vocês, que vale muito a pena a gente, depois de ler a doutrina, de ver o conceito, a gente quer ver se a gente firmou como a gente vai aplicar na prática, é muito válido a gente fazer questões de provas antigas. Se vocês quiserem, eu posso mandar a foto da minha primeira prova do Chacon. Eu mando e peço para o Caian disponibilizar para vocês. E também OAB de Bolso, que é um site que é concursos, vocês podem digitar o tema que vocês estão aprendendo, por exemplo, direitos da personalidade, capacidade, pessoa jurídica, e eles vão dar vários exercícios para fazer. Então, é bem válido para fixar mesmo esse aprendizado. E aqui eu coloquei as questões da prova do Chacon, que são escritas para a gente poder resolver. Aqui, eu sei que não vai dar pra gente escrever tudo agora, então eu vou, como já tá dando 7 horas, eu vou ler e explicar para vocês como que eu faço. Tem 2 temas diferentes e uma é a minha resposta na primeira prova dele, para vocês terem uma noção de como que ele gosta que escreva. Então aqui, ó. O João é um empresário de sucesso, único sócio de uma empresa familiar, que atua no ramo de fabricação de equipamentos para a prática esportiva geral. Determinado dia, ele se envolveu num acidente de trânsito e foi hospitalizado. Eu não sei, alguma coisa que eu digitei errado aqui, foi submetido à cirurgia e está internado em estado de coma, sem conseguir se mexer ou se comunicar, apesar de estável. Então ele não está morto, ele está em coma. Não há previsão sobre a sua recuperação ou diagnóstico é de que o cenário poderá permanecer assim no mínimo por alguns meses. Então, ele vai ficar sem a segurança jurídica dos bens da empresa dele, porque ele não pode exercer os atos da vida civil em coma. A situação de João não lhe permite praticar os atos da vida civil, seja os seus próprios como uma pessoa natural e aqueles como sócio e o único gestor de sua empresa. Isso está criando um cenário de risco diante de todos os direitos e deveres perante terceiros e o futuro da própria empresa. Maria, a esposa, está preocupada com o cenário e o diagnóstico e pretende resolver o assunto da melhor forma, com segurança e legalidade. Diante disso, Maria procura um advogado para consultar os caminhos que ela indica para resolver o problema vivenciado. Com base nisso, responda as perguntas abaixo. O Chacon, na maioria dos casos, ele vai dar um problema e ele vai falar para você agir como se você fosse o advogado da parte. Então, você vai ler o problema, vai tentar identificar, olha, aqui é questão da capacidade, da segurança jurídica, então você já coloca os conceitos que ele pediu no problema. Aí você vai ler a questão e ver como você defenderia essa parte do processo. Então, a situação acima afeta a capacidade do João. Como podemos classificar sua capacidade diante do cenário narrado? Indique por qual razão e com base em que argumentos você indica tal classificação, levando em conta o que está previsto na legislação e no problema narrado no enunciado. Aqui era A e B, eu fiz junto para facilitar. Considerando a previsão legal, indique qual é o sistema de proteção aplicável ao caso. O que Maria poderá providenciar judicialmente para proteger os interesses do João? Então, o que a gente vai fazer? Para responder as questões discursivas do Chacon, eu gosto de ler o problema, identificar o conceito. Aí eu vejo as perguntas que ele faz e eu vou respondendo uma por uma e riscando o que eu já respondi na resposta. Para fazer a resposta, eu tenho um exemplo aqui que está separadinho para vocês verem. E nessa última aqui, eu tenho a resposta da minha prova. Se vocês não conseguirem ler a minha letra, porque ela é pequena, vocês me avisam e eu digito para vocês alguma coisa. Então, eu separei ali para vocês entenderem. O que acontece? A gente primeiro vai contextualizar. Então, a gente coloca o que é capacidade civil, faz igual uma redação do Enem mesmo. Primeiro você introduz a capacidade civil,
na aptidão da pessoa exercer os próprios atos, plena capacidade, mas tem algumas hipóteses que é incapacidade relativa, que por causa transitória, que é o caso do João provavelmente, ele não pode exprimir a sua vontade. Então, para a gente assegurar isso, a gente precisa que ele tenha um curador, nem que seja provisório, porque, como eu já disse, quando a incapacidade cessa, quando o caso a incapacidade vai cessar, quando o caso dessa incapacidade cessar, ela vai extinguir a capacidade. Então, a gente fala que no caso do João, ele se encontra impossibilidade de manifestar a vontade. E aí, em termos da legislação, por conta da limitação para exercer seus direitos e deveres, ele precisa de um curador. E esse curador provavelmente vai ser a Maria, por ser a esposa dele e tudo mais, para ter essa segurança jurídica dos próprios bens e dos bens da sua empresa. Então, a gente, nas questões de Chacon, você faz uma introdução do assunto, do contexto, do conceito que ele pede. Você entra com um problema no desenvolvimento, desenvolve a problemática, como que a gente vai resolver esses problemas que ele trouxe e finaliza. Eu sempre gosto de colocar ali, por fim, você aqui vai ter a curatela, que é um instrumento adequado para garantir a proteção jurídica do João, assegurando a continuidade da administração de seus interesses de segurança legal. Por fim, você afirma tudo que você desenvolveu, sabe? Aqui eu coloquei mais uma questão sobre ausência, que uma pessoa que desapareceu sem deixar vestígios. Essa é até uma questão da prova, se eu não me engano, na prova do terceiro ano, no primeiro ano, que eu peguei para fazer essa questão com vocês, até o valor da prova. E aí, Carlos, um engenheiro de 45 anos, desapareceu em uma expedição na Amazônia sem deixar vestígios. Após intensas buscas realizadas por 3 anos, sem qualquer notícia sobre seu paradeiro, sua família, seguindo o processo legal, solicitou à justiça a declaração de ausência, consequentemente, a abertura da sucessão provisória. Carlos era casado com Mariana, com quem tinha 2 filhos, e possuía diversos bens, incluindo imóveis e participação societária. Segundo os trâmites legais, foi nomeado um curador para administrar os bens do ausente, e os herdeiros provisórios assumiram a posse desses bens. Porque teve a decisão judicial, eles entraram na justiça, a justiça entendeu que eles tinham o interesse de manter o bem, a segurança jurídica da família, dos bens do Carlos, caso ele aparecesse. Então teve essa sucessão provisória, que após os 180 dias da curadoria provisória. O Carlos é encontrado vivo em uma comunidade isolada na floresta. Então, não deu os 10 anos, não foi sucessão definitiva. Então, diante disso, a gente vai ter que responder. Suponha que durante o período da sucessão provisória, quando eles já tinham bens, mas não eram totalmente deles. Eles não estavam só olhando, cuidando ali na curatela, na curadoria, mas eles também não podiam deixar o Carlos sem segurança jurídica nenhuma se ele aparecesse. Então, um dos herdeiros, ao assumir a posse dos bens, decidiu defender um dos imóveis pertencentes ao patrimônio de Carlos e, com o valor obtido, adquiriu outro imóvel em seu nome. Considerando o retorno de Carlos, analise a situação desse novo imóvel adquirido pelo herdeiro, à luz do Código Civil Brasileiro. Quais seriam as consequências legais dessa venda e subsequente aquisição em relação a Carlos? Como deveria ser resolvido a questão do bem originalmente vendido do novo adquirido? Então, na sucessão provisória, o que a gente tem que entender? Que os bens, eles não são totalmente dos herdeiros. Não vai ser o Carlos apareceu depois de 25 anos, não vai ser igual a sucessão provisória. Do jeito que ele achou ali, é o jeito que você vai pegar. Então, o que vai acontecer aqui? O Carlos, como ele estava na sucessão provisória, não definitiva, que na definitiva que você já tem total posse dos bens, na definitiva, na sucessão provisória, ele tem que deixar algum bem jurídico para garantir que o Carlos teria esses bens que eram deles. Então, o que acontece aqui? Eu contextualizei de novo o conceito da pergunta. O que a gente está falando aqui? A ausência. A ausência prevista no Código Civil ocorre quando a pessoa desaparece sem deixar notícias. Então, primeiro eu
dou o conceito do que o Chacon está pedindo. Dessa fase, não há aquisição da propriedade plena, devendo os bens apenas ser administrados e conservados. Assim, a venda, que foi a problemática que o Chacon trouxe, do imóvel pertencente ao ausente sem autorização judicial é irregular e pode dar responsabilização do herdeiro. Com o retorno de Carlos, seus bens devem ser restituídos, conforme determina a legislação civil, garantindo a recomposição de seu patrimônio. Então, como esse herdeiro não tinha o direito de vender, o valor que ele pegou da casa era do Carlos, entendeu? Ele precisava dar uma garantia que, se o Carlos voltasse, ele não ia ser lesado. Quanto ao novo imóvel adquirido com o valor da venda, aplica-se subrogação. A subrogação, vocês vão aprender mais para frente, detalhadamente, na parte das obrigações, que você pode subrogar, ou seja, você pode passar a ocupar o lugar, passar a ocupar o lugar. Tem a subrogação, que você passa a ocupar o lugar, por exemplo, de um credor, de uma pessoa que vai receber um dinheiro. Aqui é a subrogação do bem. Então, o herdeiro comprou uma casa no nome dele, no nome do herdeiro. Só que foi com o dinheiro da casa que ele vendeu, que era do Carlos. Então, subroga esse bem para o Carlos, porque era provisório, não era definitiva. Então, eu resolvi essa problemática, dei o contexto do que é a ausência e finalizei, que eu falo para vocês que é dar um ponto final naquilo que eu falei no problemática, como eu resolveria. Conclui-se com o retorno do ausente, tanto o bem original quanto o bem adquirido em substituição devem assegurar a restituição patrimonial. Então, ele ainda tem direito de todos os bens como ele deixou. Não é como ele achou, que igual na definitiva. Seja de forma direta ou mediante indenização, protegendo o direito e a propriedade. É isso. E essa aqui é uma de pessoa jurídica, que você já virou a matéria, mas quem vai revisar com vocês é a Maria Clara, que foi a resposta que eu dei e o Chacon gostou. Bem, gente, eu espero que tenha ajudado vocês.